Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje celebramos o 5º domingo da Páscoa, tempo de alegria e renovação da nossa fé. A liturgia nos convida a confiar plenamente em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e a reconhecer que somos chamados a ser pedras vivas na construção do reino de Deus. Com o coração aberto, acolhamos a palavra que nos fortalece e nos conduz à vida eterna. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Está começando mais uma liturgia diária, espero que seja de bom aproveito. Peço para você compartilhar esse vídeo, inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser notificado e quando tiver vídeo novo, deixa no comentário da onde você está escutando aí a palavra de Deus, qual cidade, bairro, beleza? Um grande abraço para vocês e vamos para a primeira leitura. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 32, versículos 1 a 2, 4 a 5, 18 a 19. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar, não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa,
o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa palavra de hoje é profundamente consoladora, mas também exigente. Jesus começa dizendo algo que todos nós precisamos ouvir. Não se perturbe o vosso coração. E se olharmos bem, vivemos num tempo em que os corações estão constantemente perturbados. Preocupações com o futuro, problemas familiares, dificuldades financeiras, doenças, inseguranças. É como uma pessoa que está dentro de um barco em meio a uma tempestade. As ondas são grandes, o vento é forte e ela começa a pensar: vou afundar. Mas, de repente, alguém experiente diz: confia, eu sei o caminho. Isso muda tudo. Jesus é esse que conhece o caminho. Ele não apenas mostra o caminho, ele diz algo muito mais profundo: eu sou o caminho. Isso muda completamente a nossa fé. Ser cristão não é apenas seguir regras ou mandamentos, é seguir uma pessoa, é caminhar com Jesus. Vamos pensar numa historinha simples. Um pai decide levar seu filho pequeno para uma trilha numa montanha. O caminho é difícil, cheio de pedras. Em certo momento, o menino para e diz: Pai, eu tenho medo de cair. O pai então responde: Não olha para o chão, olha para mim. Pisa onde eu piso. O menino começa a colocar o pé exatamente onde o pai coloca. E assim, ele atravessa o caminho com segurança. É exatamente isso que Jesus nos ensina. Ele não diz: descubra sozinho. Ele diz: segue-me. Outro ponto forte da palavra é quando Jesus fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso é esperança. Isso é céu. Muitas pessoas vivem como se tudo terminasse aqui. Correm atrás de coisas passageiras, se desesperam quando perdem algo, como se fosse o fim de tudo. Mas Jesus nos lembra: existe uma casa preparada, existe um destino eterno. É como alguém que está passando por um período difícil numa viagem, talvez num hotel simples, desconfortável, mas essa pessoa sabe que no final da viagem vai chegar à sua casa verdadeira, onde tudo está preparado. Assim é a nossa vida. Aqui é passagem. Nosso destino é o Pai. A segunda leitura traz uma imagem muito bonita. Somos pedras vivas.
Uma pedra sozinha não constrói nada, mas várias pedras juntas formam uma casa, uma igreja. Isso nos ensina algo essencial. Não existe cristão isolado. Às vezes alguém diz, eu creio em Deus, mas não preciso da igreja. Isso não está correto. Somos chamados a formar um corpo, uma comunidade. Cada um tem sua missão. E a primeira leitura mostra isso claramente. Os apóstolos organizam a comunidade. Cada um assume sua função. Uns cuidam da palavra, outros do serviço. Isso é a igreja, unidade na diversidade. Por fim, uma última reflexão com um exemplo bem simples. Imagine um GPS. Quando você coloca um destino, ele te orienta. Vire à direita, depois à esquerda. Mas se você ignora, ele recalcula. Muitas vezes fazemos isso com Deus. Ele nos mostra o caminho, mas insistimos em seguir o nosso. A diferença é que Jesus não é apenas um GPS espiritual. Ele caminha conosco, insiste, chama, espera. E mesmo quando erramos, ele diz, volta, eu estou aqui. Hoje, Jesus nos convida a 3 atitudes muito concretas. Primeiro, confiar, mesmo nas dificuldades. Segundo, seguir. Colocar os pés onde ele coloca. Terceiro, viver em comunidade. Ser pedra viva na igreja. Se fizermos isso, nossa vida muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque passamos a enfrentá-los com fé, esperança e sentido. Que esta palavra permaneça em nosso coração ao longo deste dia. Que possamos confiar mais em Jesus, seguir seus passos com fidelidade e viver como verdadeiros discípulos, firmes na fé e unidos na igreja. Que Ele, caminho, verdade e vida, nos conduza sempre à casa do Pai. Amém. Chegamos a mais um final de nossa liturgia diária. Espero que tenha sido de bom aproveito para cada um de você que escutou a palavra de Deus. Deus abençoe você, toda a sua família, que o manto de Nossa Senhora nos cubra de bênção, de graça, e que a paz de Cristo esteja conosco. Ficamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, e até o próximo vídeo.